Tudo bem com vocês, meus amores? A paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui e agradecer a sua presença, agradecer a Deus pela sua vida, pedir que o Senhor te abençoe, abençoe sua família, seus projetos, seus sonhos, que todos eles se realizem para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E hoje eu trouxe um salmo maravilhoso, o Salmo 81. Gente, Deus tem falado grandiosamente comigo através desse salmo. Um salmo lindo, poderosíssimo. Amém? Vamos estar meditando neste salmo. Diz o seguinte: cantem louvores a Deus, nossa força, aclamem ao Deus de Jacó. Cantem, façam soar o tamborim, a doce lira e a harpa. Toquem a trombeta na lua nova e na lua cheia, para convocar a nossa festa, pois assim exigem os estatutos de Israel. Esse é o decreto do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei para Israel, quando atacou o Egito para nos libertar. Ouvi uma voz desconhecida dizer: agora removerei o peso de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Vocês clamaram a mim em sua aflição e eu os salvei. Da nuvem de tempestade lhes respondi e pus vocês à prova quando não havia água em Meribá. Gente, olha só que coisa linda. Deus está dizendo aqui para a gente cantar louvores a Ele, porque Ele é a nossa força. Cantem louvores a Deus, nossa força. Gente, muitas vezes colocamos a nossa força em tantas outras coisas e Deus está aqui nos ensinando na palavra dele. Que o nosso coração seja uma perfeita festa, que haja louvores, que haja alegria, porque ele é a nossa força. Então nunca vai faltar alegria nos nossos corações, amém? Porque quem é a nossa força é o Senhor. E aqui está dizendo também que ele nos libertou do Egito. Egito, aí também diz assim, ó: agora removerei o peso de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Olha que coisa linda. Muitas vezes a gente fica se sentindo pesado, oprimido. E Deus está dizendo aqui, olha, removerei o peso de seus ombros e libertarei suas mãos das tarefas pesadas. Isso aqui é na época quando eles eram estavam escravizados no Egito. Egito tem a ver também com pecado. Então, o pecado traz isso, traz esse peso nos ombros, às vezes alguma tribulação, alguma tristeza, e o Senhor vem o quê? Libertarei suas mãos das tarefas pesadas, ou seja, te libertarei, seja qual for o problema que você estiver enfrentando. Vocês clamaram a mim em sua aflição, e eu os salvei. Da nuvem de tempestade lhes respondi. Gente, que coisa maravilhosa. Da nuvem de tempestade lhes respondi, ou seja, no meio da aflição, eles clamaram ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa, eles clamaram ao Senhor e diz o seguinte: o Senhor salvou eles. Da nuvem de tempestade lhes respondi, o Senhor os salvou e respondeu a eles, certo? Vamos continuar agora. Ó meu povo, ouça minhas advertências, quem dera você me escutasse, ó Israel, jamais tenha em seu meio outro Deus, não se curve diante de Deus estrangeiro, pois fui eu, o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Olha aqui que Deus está nos advertindo. Deus não quer que a gente sirva a outro Deus. Jamais. Às vezes a pessoa pensa que ter um ídolo, olha, ter um ídolo na mão é igual ter um ídolo no coração. Para Deus é a mesma coisa. Então, se você coloca algo no lugar de Deus na sua vida, você está fazendo isso um ídolo. E isso é abominável para o Senhor. Então, que tem pessoas que fazem, às vezes, o dinheiro, a fama, o seu ídolo, o seu Deus, a família, o trabalho. Então, são diversas situações, mas o Senhor está falando aqui, olha, não quero que você se curve diante de Deus estrangeiro, de nenhum Deus, de nenhum ídolo,
certo? Pois fui eu, o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra bem a boca e a encherei de coisas boas. Gente, olha que coisa linda. Deus está dizendo, abra bem a boca, ou seja, espere de mim, confie em mim. Se você tem que depender de alguma pessoa, dependa de Deus, dependa de você mesmo, mas dependa do Senhor, porque aqui Deus está falando, abra bem a boca, ou seja, fique na expectativa, pode ficar na expectativa, eu a encherei de coisas boas. O Senhor está dizendo aqui que Ele vai nos surpreender, Ele vai só trazer coisas boas para a gente, amém? Continuando. Meu povo, no entanto, não quis ouvir. Israel não me obedeceu, por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse, quem dera Israel andasse em meus caminhos, então eu derrotaria seus inimigos sem demora. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Vocês, porém, eu alimentaria com trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Gente, que palavra é essa? Essa palavra aqui levanta até defunto. Olha só que palavra maravilhosa. Meu povo, olha só, Deus está dizendo que o povo não quis ouvir. Dos desejos teimosos. Então a gente tem que analisar na nossa vida se a gente tem algum desejo teimoso, alguma coisa que está levando para o pecado, está levando para a desobediência, para longe dos caminhos do Senhor, porque isso Deus fala aqui, ó, desejos teimosos. Essa versão, gente, é a versão, nova versão traduzida, a NVT, tá bom? Então vamos lá. Perdão, nova versão transformadora, certo? A NVT. Então é o seguinte, por isso deixei que seguissem seus desejos teimosos e vivessem de acordo com suas próprias ideias. Ah, se meu povo me escutasse, olha Deus falando, gente. Ah, se meu povo me escutasse, olha, se eu pudesse, eles iriam ter a vida transformadas, porque eu estou ensinando tudo para eles, estou ensinando tudo que eles podem fazer para me agradar. E aí diz o seguinte, quem dera Israel andasse em meus caminhos. Então, olha, Deus está falando o quê? Que ele vai derrotaria seus inimigos sem demora. Gente, tem uma passagem que o Senhor fala o seguinte, agindo Deus, quem poderá impedir? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Ou seja, olha aqui, Deus derrotaria seus inimigos. Às vezes, muitas vezes a gente quer derrotar os nossos inimigos com a força do braço. Mas deixa eu te falar, meu querido, minha querida, mundo espiritual é mais real do que o mundo natural. Nós, como servos do Senhor, não temos que agir na força do nosso braço. Claro que tem certas coisas que a gente tem que ter atitude na nossa vida, né? Trabalhar, né? Outras coisas que cabem a nós, mas só que em matéria de inimigo, derrotar inimigo, como é que você vai derrotar um inimigo que muitas vezes uma depressão, não é verdade? Como é que você vai derrotar um espírito de miséria? Como é que você vai derrotar um espírito de suicídio? Como é que você vai derrotar esse tipo de inimigo? Porque são espirituais. Então, esses inimigos, só o Senhor, pelo poder e pela autoridade do Espírito Santo de Deus, do nome do Senhor Jesus, que esses inimigos podem ser derrotados. Vocês estão compreendendo? Então, é o seguinte, então eu derrotaria seus inimigos, ou seja, se o povo de Israel, se nós como povo de Deus obedecermos a Deus, o Senhor derrotará os nossos inimigos, seja qual for o inimigo, o Senhor derrotará sem demora. Aí diz o seguinte, minhas mãos cairiam sobre seus inimigos. Olha, gente, que coisa. Eu até me emociono. Olha que coisa linda. Minhas mãos cairiam sobre seus adversários. Então, o Senhor mesmo, Ele que se responsabiliza pelas nossas vidas, é Ele que vai derrotar os nossos adversários. Aí diz o seguinte, no versículo 15, continuando. Os que odeiam o Senhor se encolheriam diante dele, condenados para sempre. Realmente é triste, né, gente? Porque
é condenado mesmo. A pessoa que está longe do Senhor, aí diz o seguinte: os que odeiam o Senhor se recolheriam diante dele, condenados para sempre. E é triste, porque, de fato, quem não serve ao Senhor, quem não obedece aos seus caminhos, a palavra de Deus já está condenado, né? Está condenado. E diz o seguinte: vocês, porém, aí Deus faz uma separação daqueles que servem e daqueles que não servem, dos que obedecem e dos que não obedecem, dos que creem e dos que não creem. Vocês, porém, eu alimentaria com o trigo da melhor qualidade e os saciaria com mel silvestre tirado da rocha. Ou seja, Deus está dizendo aqui: eu vou te dar do melhor dessa terra, ou seja, saciaria. Não é apenas você se alimentar, ele está dizendo, ele vai saciar com mel silvestre tirado da rocha, ou seja, ele vai dar o melhor, ele vai dar coisas seguras, coisas firmes, coisas que vão trazer uma diferença em nossas vidas, ou seja, vou te saciar. Não é apenas te alimentar, eu vou fazer mais do que isso, eu vou te saciar com o melhor. Amém? E aí diz o seguinte: vocês, porém, Deus faz essa comparação do que os que creem e dos que não creem. Muitas vezes, meu querido, não depende, sabe? De mim ou de você querer mudar a palavra de Deus, porque não vai mudar. A palavra de Deus nunca vai mudar. O mundo vai passar, as coisas vão mudar. Você pode ver que a evolução do mundo, a ciência, a tecnologia, muitas coisas têm mudado, mas a palavra de Deus não muda. E nem nunca vai mudar. Então Deus sempre faz essa separação dos que creem e dos que não creem. Ah, mas eu creio no Senhor, mas essa parte da Bíblia eu não acredito, não. Não, mas eu creio, mas isso aqui eu não acredito, não. Meu amigo, minha amiga. Ou você crê, ou você não crê. Ou você está disposto a se submeter a Deus, se entregar de corpo, alma e espírito. Fala: ó Deus, eis-me aqui, eu creio na sua palavra. Eu creio que a sua palavra é verdade. Ou então, você não crê, sabe? Do que falar, crê numa parte, mas não crê em outra. Então, aqui Deus fala claramente. Olha só, que Deus faz essa separação. Vocês, porém, há uma diferença daqueles que servem e daqueles que não. Daqueles que entregaram o coração para o Senhor Jesus Cristo e os que não. Amém? Então, gente, agora vamos estar fazendo uma oração, tá bom? E o Senhor vai falar conosco. Meu Deus, na sua santa presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a vida, meu Pai, desse meu irmão, dessa minha irmã que está aqui, meu Pai, ouvindo essa mensagem. Meu Deus, eu venho apresentar a vida dele, da família dele. Meu Deus, em nome de Jesus, seja, meu Pai, o problema, a dificuldade que ele estiver enfrentando. Eu venho pedir que o Senhor intervenha, meu Pai, que o Senhor sare, meu Pai, todas as feridas do coração dessa pessoa, meu Pai. Vai de encontro, meu Pai, às suas necessidades, meu Deus. Abençoa, meu Pai, que essa pessoa cada dia mais ela possa te conhecer, assim também como eu quero te conhecer. Meu Deus, queremos mais te conhecer, Senhor. Ó Deus, abençoa que o nosso coração sempre seja, meu Pai, uma festa, que sempre tenha alegria no nosso coração, porque, Pai, só o Senhor é a nossa força. Não permita, meu Pai, que na nossa vida a gente venha desagradar o Senhor, que a gente venha pecar contra o Senhor, meu Pai. Não permita isso, meu Pai, em nome de Jesus. Não deixa, meu Pai, que a nossa mente seja contaminada com as coisas do mundo. Não permita, meu Pai, em nome de Jesus. Guarde também a nossa casa, a nossa família, meu Deus, e abençoa, meu Pai, as nossas vidas, meu Pai. Derrota os nossos inimigos. Eu quero te agradecer, Pai. Nem preciso nem pedir para o Senhor derrotar, Pai. Eu quero te agradecer, porque o Senhor, meu Pai, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor derrotaria os nossos inimigos. E o Senhor faz diferença daquele que serve e que não serve. E o Senhor vai saciar, meu Pai, a nossa vida com o melhor para aqueles que te amam, que te obedecem, meu Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo essa vida, meu Pai, que está aqui me ouvindo.
Eu a abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais. Em nome de Jesus, meu Pai. Se tem alguma cadeia prendendo essa pessoa no pecado, quebra agora essa cadeia. Eu ordeno, eu dou uma ordem. Que essa cadeia se quebre agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo essa vida, meu Pai. Que ela ande na sua presença e que ela seja íntegra, Senhor. Que ela seja inteira na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E vamos ficar por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Um beijão. Fiquem com Deus e até a próxima.